Olá, internautas do Bocão News. O entrevistado desta semana é deputado federal pelo PT. Ele já foi prefeito por 3 vezes da cidade de Camaçari, na década de 80 e depois entre 2004 e 2012. Fez seu sucessor, Ademar Delgado, de quem rompeu. Como é isso, deputado Luiz Caetano, criador, criatura rompidos assim? Cíntia, primeiro que é um prazer estar aqui conversando com você, com os internautas. Na verdade, nós tivemos uma aliança, ele foi meu sucessor, eu o apoiei, e depois de 1 ano e poucos meses, realmente houve alguns desencontros, algumas discordâncias da forma dele governar e também do ponto de vista político, e por uma questão ética, eu achei por bem me afastar para poder ter liberdade de criticar, de sugerir, não é, ao governo o que eu achava que o governo deveria fazer dali para frente, dando continuidade à gestão e inovando cada vez mais para fazer melhor para o Camaçari. Como ele não conseguiu fazer isso, nós achamos por bem nos separar. Agora, deputado, o senhor falou aí que as coisas não estavam bem na administração, na gestão. Vocês se conhecem há 30 anos. Ele foi secretário, né, dessas suas 2 administrações, 2004 e 2012. O senhor não viu que ele não tinha esse perfil para ser um gestor, para ser o prefeito de Camaçari? Por que Não, escolheu ele para ser o não. seu sucessor? Ele foi bom secretário na gestão. Quando foi secretário, ele fez um bom trabalho como secretário de administração, como secretário de planejamento do município de Camaçari. Só que tinha uma diferença, né? Ele ali tinha um comandante, tinha um dirigente, ele era dirigido e, consequentemente, fazia parte de um grupo. Quando ele passou a dirigir o grupo, e, obviamente, na minha opinião, o cargo de prefeito subiu para a cabeça, consequentemente, quem governa o município tem que ter humildade para saber ouvir a sociedade, para ouvir as instituições, para ouvir as pessoas, para construir com as pessoas. Penso eu assim, obviamente, para ouvir a Câmara. Eu acho que ele não teve essa humildade e, na minha opinião, ele cometeu diversos erros com relação a isso e eu achei por bem separar. E eu acho que isso também já é matéria vencida, que Deus o proteja, que faça um bom governo. Torço para que ele faça um bom governo, porque quem ganha é o município, quem ganha é a população. Não crio nenhum empecilho em buscar recursos, em apoiar qualquer atitude, qualquer posição do governo que seja boa para a população. O senhor falou que é matéria vencida, mas eu vou insistir. Onde é que Ademar está pecando, assim, para o senhor? É o maior erro dele? É realmente essa falta de diálogo? É o grande erro dele? Eu acho, e também a forma de administrar o município. Camaçari, um dos maiores problemas é a segurança pública, como é em todo canto, né? O que é que eu fazia? Eu dava um apoio à Polícia Militar, à Polícia Civil. Mensalmente eu tinha uma reunião com o comandante do batalhão, o comandante da Companhia da Orla, com os delegados, para poder discutir a execução de um planejamento que nós fizemos, adequar esse planejamento e, consequentemente, nós conseguimos reduzir muito os índices de violência no município de Camaçari. Isso deixou de existir. Eu acho que foi uma coisa ruim. Outra coisa que eu acho que é pior do que isso, foi que ele montou uma cabeça do governo muito com secretários com um perfil mais técnico, mais burocrático, entendeu? Burocratizou muito o governo teve dificuldade de andar. Então essa foi uma divergência que eu tive desde o início. Eu achava que ele tinha que ter uma cabeça de governo mais eclética, mais ampla, não é, que conhecesse mais a realidade do município e tivesse condição de dialogar mais com a sociedade. Não fez, eu acho que isso atrapalhou a gestão dele muito. Agora, as pesquisas que estão circulando em Camaçari, pesquisas internas, mostram que a rejeição de Ademar Delgado ela é muito grande. Então, vocês correm o risco, depois de 12 anos, o PT corre o risco de não ter, fazer um sucessor, ou dar continuidade a uma gestão. O senhor pretende voltar, o senhor pretende disputar a prefeitura? Eu acho que o risco existe em qualquer gestão, em Salvador, em Camaçari, em qualquer canto, de ganhar ou perder. Faz parte do jogo. Mas eu acho que Camaçari tem 2 deputados estaduais do PT, tem um deputado federal do PT, sabe, tem um presidente da Câmara do PT, tem uma bancada de 6 vereadores do PT, de 12, que estão aliados, entendeu? Eu tenho uma relação muito boa com a comunidade, com a sociedade, tenho dialogado muito com a comunidade, com a população. Em momento algum, eu tenho colocado que vou ser candidato para 2016, mas tenho colocado para a sociedade, tenho feito chamada Agenda Camaçari, que é discutindo com a sociedade, aproveitando a inteligência da população, a participação, empoderando o povo, criando
os chamados conselhos populares dentro do município de Camaçari, com as instituições populares, eu acho que nós temos uma possibilidade grande de ganhar as eleições, sim, com a candidatura que venha desse clamor e dessa discussão com a sociedade. O senhor fala discussão desse clamor com a sociedade. Qual seria essa candidatura do clamor com a sociedade? Seria a sua candidatura? Vamos construir. Seria de Luísa Maia, que é deputada estadual, que é sua esposa, enfim. Qual é essa candidatura? A Luísa é um bom nome, como o nome de Theo Ribeiro, da Patrícia, do Marcelino. Então, nós temos vários nomes dentro do Partido dos Trabalhadores, em Camaçari. E, obviamente, que também fala sobre o meu nome, mas eu acho que não é hora de escolher o nome. Eu acho que nós temos que primeiro escolher o desenho, a forma como é que vai ser, a participação popular, construir isso com o povo, mesmo porque eu tenho uma história muito forte dessa ligação com a sociedade, com a população. Eu estou fazendo diversos encontros nos bairros populares em Camaçari, com 500, 600 pessoas, 300, 400 pessoas, 100, enfim, discutindo e abrindo esse debate, e está muito forte isso. Eu acho que esse é um bom caminho, é bom focar nisso e depois escolher o candidato com a participação popular. Tá, vamos sair um pouquinho de Camaçari, e eu falei aí dessa questão do Ademar, dessa dificuldade dele, mas parece que é uma dificuldade também do PT, que está passando uma crise já há algum tempo. E tem se agravado, e se fala até inclusive no impeachment da presidente Dilma, e as pessoas que a gente conversa, assim, deputados federais, como o senhor, dizem que só está esperando, digamos assim, um fato para que isso aconteça, para que esse processo de impeachment ele seja aberto lá na Câmara. E no caso, a questão lá do TCU, da aprovação ou não das contas da presidente Dilma Rousseff, se o relatório vai pedir para que as contas delas sejam rejeitadas. Como é que está isso, essa expectativa toda lá em Brasília, Eu deputado? acho que a democracia no Brasil amadureceu muito. E ela precisa ser consolidada, né? Não acho uma coisa boa ter o impeachment da presidenta Dilma e, obviamente, isso soaria como um golpe político muito forte na democracia brasileira. Eu acho que a presidenta Dilma realmente passa por momentos de dificuldade, que o governo passa por momentos de dificuldade na economia, que não foi só gestado essa dificuldade aqui no Brasil, não é? Tem também uma relação com a economia internacional. Eu acho que, no fundo, o capitalismo está em crise. Olha aí a fala e o discurso do Papa, colocando inclusive isso, né? Eu acho que o grande capital e o mercado olha mais para o lucro e só apenas para o lucro e não olha para o social, não olha para as relações da sociedade. Eu acho que isso também atinge o Brasil, mas eu acho que a crise econômica do Brasil é uma crise cíclica, como é toda crise econômica, né? Nós vamos ter condição de sair dela. Eu acho que a presidenta agora toma algumas iniciativas da articulação política do seu governo. Por exemplo, reunir os governadores para buscar, sabe, um pacto pela governabilidade. Eu acho que é uma boa iniciativa. Nós temos também a base aliada, que, na minha opinião, com a mesma posição de Eduardo Cunha, o presidente da Câmara, não conseguiu fazer o que ele queria fazer, que era realmente fragilizar mais o governo e, consequentemente, mais a política, mais a base aliada. Eu acho que nesse segundo semestre dá para a gente fazer uma retomada, uma boa articulação política e, aos poucos, ir saindo da crise política e da crise econômica, que eu acho que é o bom para o Brasil. O senhor fala porque Eduardo Cunha não conseguiu, enfim, a semente foi lançada, mesmo que agora ele esteja fragilizado por causa da delação de Júlio Camargo, que disse que pagou 5 milhões de dólares de propina para o presidente da Câmara. Mesmo assim, essa semente já foi lançada, esse desgaste entre o Congresso e a presidente Dilma, ele está aí, e não é de agora, né? Ele recrudesceu, mas ele já existia, e parece que está sendo difícil vencer isso, deputado. Olha, eu acho muito melhor você ter as cartas na mesa, para poder você saber jogar, do que você ter carta escondida, entendeu? Então, foi melhor, eu acho que foi até uma inabilidade, eu não esperava isso de Eduardo Cunha fazer o que ele fez, agora do ponto de vista de querer colocar no governo a culpa por essas investigações que estão se fazendo contra ele, ele sabe, e todos nós sabemos, que o governo não tem nenhuma posição de autonomia e com relação à Polícia Federal, de tentar impedir a Polícia Federal de fazer as investigações. Né? Faz com o PT, deve fazer também com o PSDB, com o PMDB, com o PP, deve fazer com todo mundo. Né? Teve alguma denúncia, tem que investigar, não tem jeito. Você viu agora aí o irmão de Mário Negromonte, não é? Se descobriu, depois que ele foi preso, de que realmente ele não tem culpa, né, no cartório. Teve isso comigo lá atrás também, a mesma coisa. Então, faz parte desse processo de investigação da Polícia Federal. Obviamente que quem dever
vai realmente pagar, vai ser julgado pela justiça. Então não temos nenhuma posição da Dilma, nem do ministro da Justiça, nem do governo em tentar botar Eduardo Cunha na parede com relação a essa questão da investigação. Ele aí foi para cima num momento talvez, né, que ele estava muito nervoso e dizendo que rompia com a Dilma, que ia romper, ele achava que o PMDB ia atrás, o PMDB não foi, tem uma posição de responsabilidade pelo comando do PMDB, Michel Temer e os demais comandantes do PMDB no Brasil, e eu acho que é possível resolver essa crise buscando a unidade e, obviamente, que nesse momento aqueles que estavam ao culto como adversário aparecem e fica melhor para a gente travar o grande debate no Congresso Nacional e, consequentemente, realinhar a nossa base de apoio junto ao governo da Dilma. Como é que o senhor vê essa divisão dentro do próprio PMDB, né? Que tem um PMDB que tem 6 ministérios, tem trocentos cargos, que ali continua querendo ficar com a presidente Dilma, mas também tem um outro PMDB que já rompeu com a presidente Dilma. E aí aqui na Bahia a gente tem um deputado federal, Lúcio Vieira Lima, que é uma dessas pessoas que dizem que, por favor, vamos realmente romper com o governo da presidente Dilma. Como é que você observa esse partido, o PMDB, que é o partido maior da base? Você já disse, partido, todo partido é partido, né? Mas está muito PT, forte o PMDB. O PT assim, tem um bocado de partido dentro, né, das suas tendências. Tem muitas. Depois a gente discute, briga, conversa, debate, e depois se une, não é? Então, acho que o PMDB, eu acho muito ruim o PMDB sair da base do governo, e acho que não vai sair, a maioria do PMDB fica na base do governo, mesmo porque o PMDB ajudou a ganhar a eleição, o PMDB é um aliado, não é, estratégico da presidenta Dilma, do presidente Lula, do PT, e eu acho que é preciso conversar mais, é preciso parlamentar mais, eu acho que o Wagner precisa ir para o comando do governo para ajudar, e eu defendo isso, ele é muito habilidoso, é muito competente, o governador Rui Costa aqui tem ajudado, você vê a última reunião dos governadores do Nordeste e a posição que os governadores do Nordeste tiveram com relação à presidência Dilma e com relação a essa crise política, e teve uma postura muito forte o nosso governador Rui Costa nessa reunião dos governadores do Nordeste, e eu acho que dessa forma nós vamos construindo a governabilidade, porque assim, tem 9 meses que passou a eleição, sabe? O PSDB e o DEM não saiu do palanque. Eu já disse numa entrevista com você, e eu disse lá no Congresso Nacional, que o PSDB, se fosse na Bahia, estava sempre em cima do trio elétrico, né? Não saiu do palanque, sempre tentando desestabilizar o governo, que é papel da oposição, mas também tem que deixar a mulher governar, ela tem que ter uma certa paciência, uma certa tranquilidade para buscar tirar o país dessa crise econômica que o país está. O senhor falando aí de Rui Costa, falando de Jacques Wagner, né, e o PT da Bahia, a Bahia que deu a maior votação para o presidente Dilma Rousseff, tem apenas um ministério, que é o Ministério da Defesa, e vamos combinar, deputado, que não é o melhor ministério para um estado que deu, de fato, a maior votação para a presidente Dilma. Por que esse desprestígio aqui em relação a gente? Eu também achava que esse Ministério da Defesa não era lá essas grandes coisas, né? Mas o Wagner está muito contente, fazendo um bom trabalho lá dentro, né? Você acha que ele tem feito, ele é do tamanho desse ministério ou ele é Ministério da Defesa, né? Eu acho. Defender quem? Defender o Brasil. Certo. Mas eu acho que o Wagner, ele jogaria um papel, nesse momento, melhor, entendo eu, posição minha pessoal, não é, na Casa Civil ou em um outro ministério que fosse mais da articulação política do governo. Mas ela não entende isso, né? Ela vai entender, eu acho que aos poucos ela vai entender, porque ele é um excelente articulador. Nós estamos precisando muito de parlamentar, de dialogar, de conversar mais com o Congresso Nacional, com a Câmara Federal, com o Senado Federal, de buscar os caminhos, porque no momento de crise, ou se junta para poder a gente sair da crise, ou então a crise piora. A quem interessa piorar a crise brasileira? A quem interessa? Não interessa a ninguém, não interessa a dona de casa, não interessa o camponês, não interessa o operário, não interessa ao grande capital, nem ao pequeno capital, ou seja, não interessa a ninguém, ao pequeno empreendedor. Eu acho que nós temos que buscar sair da crise. Eu sou muito otimista. Eu acho que nós vamos ter condição de sair da crise, vamos resolver a crise política e aí continua a disputa política, ano que vem tem eleição. É o momento de disputar a política no momento das eleições municipais, não é verdade? Aí vamos ver quem tem farinha no saco, quem não tem, quem tinha farinha no saco, que acabou a farinha. Então vamos buscar resolver isso, depois tem outra eleição em 2018. Então eu acho que é preciso buscar um certo entendimento. Eu vi na imprensa essa semana críticas e elogios
de Lula e Fernando Henrique conversar. Por que não conversar os dois? São dois grandes dirigentes, ex-presidentes, experientes, né? Envelheceram. Diz que o diabo, não é porque é diabo, é porque é idoso, né? Então tem mais experiência. Né? Fernando Henrique, inclusive, disse que impeachment é um golpe. Se a O Fernando presidente Henrique foi tem eleita, batido muito na bancada do PSDB, no Congresso, na Câmara Federal. Não só o Fernando Henrique, também o ex-governador de São Paulo tem batido na bancada, que a bancada tem muito trabalhado pelo oportunismo, não é muito irresponsável com relação a esse momento, entendeu? Então foi uma crítica que eu, inclusive, reproduzi isso no discurso que eu fiz no Congresso Nacional, e eu então acho que é uma posição ótima para o Brasil, é uma conversa, um entendimento entre Lula e Fernando Henrique Cardoso. Por que não? Sem nem Lula nem Fernando Henrique vai puxar um outro para suas posições políticas, mas em função do Brasil, desse momento que nós estamos vivendo. Ainda nessa questão aqui da Bahia, do desprestígio aqui do Estado, eu vi uma matéria à tarde, na verdade, da coluna Tempo Presente, Walter Pinheiro, observando que São Paulo tem 6 ministérios, 6 grandes ministérios. E São Paulo, um estado em que Dilma foi derrotada. Então, eu volto à questão, a gente deu votação para a presidente Dilma, a gente que eu falo, o estado da Bahia, no entanto, a gente só tem um Ministério da Defesa. A presidente Dilma, ela é equivocada? Olha, eu não acho boa a Bahia estar sem esse prestígio todo, mas eu acho que melhor do que falar, do que Caetano falar, Pinheiro falar, Lídice da Mata falar, ou seja, os deputados, melhor do que falar é a gente se juntar para ter ministério. A gente tem força para ter outros ministérios, não tem? Não tem, nós temos 3 senadores. 3 bons senadores. Tem Otto Alencar, que é um excelente quadro, Pinheiro, que é um excelente quadro, Lídice da Mata, que é um excelente quadro. Os 3 senadores foram eleitos no governo do Wagner e no governo do Rui. Não é? Na campanha nossa, do PT e dos partidos aliados, foram eleitos pela nossa base, não é verdade? Nós temos uma bancada de deputado federal expressiva de 39 deputados federais, e uma boa parte dessa bancada está aliada com o governador Rui Costa, que faz um bom trabalho, que hoje é um governador que tem uma liderança no Nordeste e, consequentemente, começa a despontar como um dos governadores bons do Brasil, e tem o Wagner, que é o nosso líder maior político aqui do Estado. Então, nós temos que buscar um entendimento maior para poder pressionar o próprio governo da Dilma para que a Bahia tenha uma presença maior. Nós temos que ter uma defesa maior da Bahia. Eu digo isso sempre, toda semana eu faço um discurso no Congresso Nacional que se chama Em Defesa da Bahia. Coloquei essa questão das encostas, coloquei essa questão das encostas de Salvador, das chuvas, coloquei essa questão do aeroporto, 2 de julho aqui de Salvador, e diversas outras questões. Essa questão da nafta, que foi uma crise grande com relação à nafta e à Petrobras, que nos prejudicou, essa questão do estaleiro de Paraguaçu, da dívida dos agricultores da região do Nordeste, especialmente aqui do semiárido baiano, nós defendemos isso também lá dentro da Câmara Federal. Então, acho que nós temos que nos juntar cada vez mais para fortalecer o Nordeste, para fortalecer a Bahia, para fortalecer o Brasil. Eu acho que esse é o entendimento melhor para a política da Bahia, para a representação da Bahia. Você está falando aí desse fortalecimento da bancada da Bahia, mas essa semana a gente entrevistou lá no Se Liga Bocão da Itapuã FM alguns nomes do Congresso que são fora daqui da Bahia. O líder da oposição, o líder dos democratas, que são de Pernambuco. Aí você tem um líder do governo que é do Ceará, você tem um presidente da CPI, da Petrobras, que é da Paraíba, e a Bahia de fora, assim. Porque a gente parece que as lideranças baianas houve um momento apagaram. diferente. Eu acho que é circunstancial, eu acho que é momentâneo, entendeu? Eu acho que é possível a gente se unir mais, trabalhar mais para inverter esse quadro, né? Para inverter esse quadro. Eu acho que tem condição, porque nós temos bons quadros da Bahia no Congresso Nacional, no Senado Federal e também na representação do governo federal. Você tem um quadro como Emiliano José, que hoje está no governo federal, né? Obviamente que não é ministro, mas joga um papel importante lá dentro. E eu acho que nós temos que buscar também um sentido de, por exemplo, recuperar o Banco do Nordeste, né? E assim por diante. Também nós tínhamos aqui um baiano que estava na Caixa Econômica, e hoje é secretário aqui do Estado da Bahia. Ou seja, eu acho que nós temos que não nos acomodar, né? Trabalhar mais, unir em defesa da Bahia. É essa a minha palavra de ordem, a defesa que eu faço. Agora, 9 meses, né? Não, 9 meses, acho que 8 meses, né, da gestão de Rui Costa. Como é que o senhor está avaliando esses primeiros meses? Eu sou a pessoa que mais posso
elogiar ou criticar o Rui, porque eu concorri com ele, né? Eu fui pré-candidato no PT para governador da Mas Bahia. aquilo não foi só cena não, deputado? Porque Hein? o senhor foi e desistiu assim? Não desisti Não foi nada, cena eu não? fui até o final, eu fui até o último dia, quando eu vi que na reunião do diretório, na reunião geral, e aí, obviamente, que foi a última reunião que teve, exatamente no dia da reunião, houve o assento do diretório do partido, consequentemente também do governador Wagner, que o nome, naquele instante, seria o nome de Rui, e nós realmente fomos juntos apoiar Rui. Então, eu posso criticar, posso, né, como companheiro, como amigo, eu acho que o Rui está fazendo um bom trabalho. Hoje de manhã eu tive uma reunião com o secretário Josias Gomes e disse a ele, olha, eu quero mais informação para poder defender o governo de Rui e o nosso governo lá na Câmara Federal, tentar buscar, inclusive, recursos mais para a Bahia. O Rui tem se virado, o Rui vai no interior, o Rui está fazendo uma boa gestão aqui para a capital, para o interior da Bahia. Já foi em mais de 60 municípios da Bahia, sabe, visitar em 7 meses de governo. Isso é um recorde muito grande. Está plantado, entendeu? É uma pessoa que a gente chega, recebe os políticos, recebe a sociedade, discute, sabe ouvir. Eu acho que ele está de parabéns por esse trabalho que ele está fazendo. E num momento difícil, né? Nós não estamos vivendo num momento fácil. Nós estamos num momento que teve a queda de arrecadação de ICMS do estado da Bahia, teve uma queda de arrecadação, está tendo queda de arrecadação dos impostos no país. Portanto, eu quero aqui dizer que eu dou cartão verde para ele. Agora o senhor fez altos elogios ao governador Rui Costa, mas o presidente do PMDB, o Gedel Vieira Lima, tem feito críticas a Rui, tem dito que Rui vai para o interior, inaugurar uma escola ou outra, que na verdade é dando continuidade ao governo do Jacques Wagner. Como é que o senhor vê essa crítica? O Gedel é figura, eu respeito muito, gosto dele. Eu brinco sempre com o Lúcio, gosto também muito. Mas o papel do Gedel, ele é oposição ao governo de Rui, ele não vai estar elogiando, não é? Obviamente que é um papel dele criticar. Pior era se o Rui ficasse aqui dentro do escritório, dentro do gabinete, né? Ele está fazendo certo, né? Ele é o governo de Rui é um governo de continuidade, todo mundo sabe. É diferente do de Wagner, mas é de continuidade. Obviamente que ele está me surpreendendo pela agilidade e a capacidade que ele está comandando o Estado. Eu continuo dizendo que gosto muito do trabalho que ele está fazendo e dizer a Gedel que eu preferia que o Gedel estivesse aqui com a gente. Eu sempre luto para Gedel vir, então eu não quero brigar com o Gedel, eu quero trazer ele para cá. O senhor foi, inclusive, convidado para entrar no PMDB, é isso? Foi. Ficou tentado? Mas eu tenho muita relação muito boa com ele, com o Lúcio. Sempre a gente conversa. E eu acho que o parlamento é isso, que o político é isso. Eu acho que o político moderno não tem inimigos, tem adversários, né? Tem adversários e eu respeito o trabalho dos dois, eu acho que são bons quadros da Bahia. O senhor falou aí que esteve hoje com o secretário de Relações Institucionais, Josias Gomes, e a gente tem visto aí uma grita da base do governo Rui Costa, falando que a relação não é boa, enfim, que as pessoas não estão tendo os cargos que elas gostariam e cargos que foram acordados. O senhor acha que está havendo um ruído aí entre Josias e a bancada na Assembleia Legislativa? Nossa, Quais são as dificuldades? Aí você me criando problema. Sempre, mas eu vou te falar, sempre tem ruído com quem está na articulação ou da prefeitura, ou do governo do estado, ou do governo federal. Sempre tem, não é? Porque nunca você agrada a todos, né? Mas eu acho que o Josias está tendo muita habilidade, está conversando, está dialogando, está buscando resolver os problemas. Obviamente que os problemas não podem passar para Rui, não é? Quando não resolve é Josias, quando resolve é Rui. E isso é normal na política, né? O governo é que tem que ser preservado, o governador tem que ser preservado, e Josias é que tem que tomar as porradas mesmo, está correto, um bate, outro bate, ele vai, busca resolver, e eu espero que ele realmente cada vez mais melhore o trabalho dele lá dentro, ele está fazendo um bom trabalho. De fato, essa função ela é espinhosa, Rui Costa passou por isso, né, na época de Jacques Wagner, foi extremamente criticado, muita porrada, e Wagner partia em defesa dele, mas também se fala que Josias está gestando a candidatura dele ao Senado 2018, e isso também está fazendo com que os deputados percebam que ele está olhando para o próprio umbigo. Você é muito competente, Cíntia, e eu confesso que eu não vejo isso, né? Eu vejo o Josias muito preocupado em ajudar o governo, nem porque está muito cedo para 2018 ainda, pensar em candidatura agora Está cedo para mim, deputado, para vocês não, vocês já pensam 4 anos à frente, deputado. Já agora está operando, entendeu, para uma candidatura de 2018, é suicídio político, né? É morte súbita para qualquer um, para qualquer um. Claro que Josias não vai ficar apenas como deputado, ele quer crescer na sua carreira política, né? Assim como outros políticos também querem, mas
confesso a você, não estou vendo isso agora, né? Eu acho que é mais fantasma do que realidade. Certo. Lá na Itapuã FM, o senhor defendeu o nome de Walter Pinheiro para prefeito de Salvador. E só que a gente está vendo aí um Walter Pinheiro um tanto reticente com o próprio partido, né? As especulações dão conta de que ele vai sair do PT. Como é que está essa conversa? O senhor está conseguindo convencer o senador Walter Pinheiro? Quando eu saí da entrevista com você, com o Bocão, Carol, não foi? Estava junto Isso. lá. Aí eu liguei para ele, disse, olha, tentei falar com você antes da entrevista para lhe pedir autorização. Não consegui falar com você e dei minha opinião. Eu acho que o Walter Pinheiro é um bom candidato para ser candidato a prefeito, assim como E o que é que ele falou? Como é o Valmir Assunção, né? Meu Sola, tem alguns quadros nossos aqui. Eu acho que o PT tem que ter um candidato sim no primeiro turno em Salvador. Eu acho, defendo isso, né? Sim, mas o que foi que ele falou para o senhor Ele por deu telefone? Ele deu risada. Não, porque também não precisava ele me autorizar para falar, né? Aí levamos na brincadeira, marcamos para ter uma conversa. Eu quero conversar com ele. Quero conversar com ele porque eu respeito muito Pinheiro, né? Eu acho que seria muito importante que o Pinheiro aceitasse ser o candidato nosso e, obviamente, que o próprio partido também aceitasse, porque é a opinião pessoal, individual minha. Eu acho que o PT tem que ter um candidato sim, porque o PT, com um candidato aqui a Salvador no primeiro turno, ele vai dialogar com o interior todo da Bahia. Ficar sem um candidato, o PT tem 93 municípios na Bahia, 95 municípios, então, e além disso, ele está organizado em todos os municípios da Bahia. Ficar sem um candidato aqui para estar falando, para estar discutindo, para estar fazendo a defesa do próprio partido, do projeto nosso, eu acho que é ruim. E aí, no segundo turno, aquele que passar, nós vamos apoiar contra... obviamente, o governo atual de Salvador. Mas se fala num diálogo existente entre o Carlos Lupe, que é o presidente nacional do PDT, e do senador Walter Pinheiro, né, para que Pinheiro vá para o PDT. O senhor acha que existe essa possibilidade? Eu acho que existe a conversa, né? Mas eu nunca vi Pinheiro dizer que sai ou que fica, nunca vi ele comentar a respeito isso que disso. está enloquecendo a Eu imprensa, disse, a imprensa inclusive, porque ele não fala. Bocão, muito inteligentemente, me botou num esparro lá dentro. Eu disse, não, Bocão. E disse a você também, foi você que falou também, fez essa pergunta. Eu disse, não, na verdade ele nunca disse que sai, nem nunca disse que fica, né? Eu, fosse ele, dizia o povo da Bahia que fico. Agora, em relação a candidatos do PT para disputar aqui, com chances, digamos assim, de vitória em relação a Semineto, que é muito forte. Nelson Pellegrino, você acha que não tem mais chance? Ele já disputou 4 vezes derrotado. Você acha que ele não tem chance nenhuma? Não, eu acho que o Nelson é um bom quadro, mas o Nelson declarou, quando foi para a Secretaria de Turismo do Estado, que ia se dedicar agora mais a um cargo executivo e ia trabalhar para continuar sendo secretário. Sim, ele falou, inclusive, que não vai disputar a Prefeitura de Salvador, mas Pinheiro também falou. E aí? Mas Pinheiro não foi para nenhum cargo executivo até então, né? Mas também Nelson disse, não vou disputar. Né? Eu acho até que se eu fosse ministro, eu levava, ou se eu fosse presidente da República, eu levava o Pinheiro, um outro quadro da Bahia, para ser ministro, porque são bons quadros, assim como o Otto Alencar, por exemplo, eu defendi, inclusive para o Otto, que ele fosse ministro, defendi para Lides que fosse, falei, claro que eu não tenho uma força para poder indicar nem Otto, nem Lides, nem ninguém para ser ministro, mas nós temos diversos quadros, o próprio Valmir, que é uma pessoa que tem uma ligação forte com o movimento popular, não é? Diversos outros parlamentares nossos, outros quadros administrativos que nós temos, técnicos que nós temos aqui na Bahia. Portanto, eu acho que o Walter Pinheiro, se ele concordar e aceitar, vai ser um bom embate na Bahia, um bom debate, vai ter uma campanha de nível, entendeu? De discussão de projeto, que eu acho que é que nós precisamos. Por exemplo, questão da segurança pública. Como é que nós vamos resolver esse negócio da segurança pública? Não dá para resolver só com polícia militar, com polícia civil. Não dá para resolver com tecnologia só. Tem que resolver isso com a participação popular, com a união do governo do Estado, com o governo federal e com o governo municipal. Não tem essa de dizer que isso pela Constituição, é dever do Estado, entrega ao governo do Estado. Não tem, não resolve. Tem que resolver com políticas públicas, sociais afirmativas e humanitárias com a comunidade e com o envolvimento da sociedade. Eu defendo hoje que a gente tenha que gestar um projeto novo de segurança pública para a Bahia, para os municípios e para o Brasil. Além disso, a questão da saúde pública, nós temos que discutir. Essa questão do SUS, está correto mesmo? Onde é que o SUS está errando? Não é? Como é que nós podemos redimensionar a questão do SUS para melhorar o atendimento à população? Como é que essa questão da terceirização da saúde ou não? Como é que fica a educação de primeiro, segundo, a educação do ensino fundamental, do ensino médio, do ensino universitário? Ou seja, nós temos que debater mais profundamente. E uma questão central, Cíntia, que eu tenho me debatido e tenho colocado muito isso, é a questão da participação social
nas políticas públicas, no comando dos governos, entendeu? A população fica muito de fora. A população é pouco ouvida no sentido de participar mais efetivamente dos governos, tanto os governos municipais como governos estaduais e governo federal. Os conselhos só que estão aí não resolvem. São muito burocráticos os conselhos e tem uma grande participação do Estado no conselho. Eu acho que cada vez mais tem que deixar que a própria população organize seus conselhos democráticos, populares, de discussão das políticas públicas. Por exemplo, não é correto você ter uma escola num bairro, você ter um posto médico no bairro e, principalmente a escola, que as mães e os pais não participam da discussão sobre a metodologia do ensino que é aplicada naquela escola, sobre a pedagogia que é aplicada ali para os seus filhos. Eu acho que nós temos que nos aprofundar cada vez mais. Por isso que eu estou fazendo em Camaçari, a Agenda Camaçari, eu estou ajudando a fazer lá em Maragogipe, repensar Maragogipe, estou ajudando a fazer em Santo Estevão, pensar Santo Estevão e outros municípios. Eu acho que é o momento que a gente possa se debruçar no sentido de discutir com a sociedade, empoderando a sociedade, dividindo o poder com a sociedade, para que a gente possa construir uma nova governança nesse país. A governança nesse país, de todos os partidos, está equivocada, na minha opinião, está ultrapassado, o Estado está ultrapassado, a população está na era digital, o Estado está na era cartorial, as leis estão ultrapassadas, nós temos que fazer uma revolução no sentido da gestão pública em todos os níveis em nosso país. Certo, deputado, para a gente concluir, né, a gente já está chegando ao fim da entrevista, a gente está vendo aí a Operação Lava Jato e está vendo uma celeridade no que diz respeito à primeira instância, que é com Sérgio Moro, juiz do Paraná, e a gente está vendo que a gente nem pensava, nunca assim, eu cogitei de empreiteiros, né, grandes empresários estarem sendo presos e na mira da justiça. Mas quando a gente pensa no STF, que é, na verdade, quem vai olhar, né, cuidar desses deputados, de senadores, governadores, que são as pessoas que têm mandato, eu não consigo enxergar que isso possa de fato acontecer, que haja uma celeridade quando chegar lá no STF. Como é que o senhor está avaliando a Operação Lava Jato? Eu acho que está com celeridade, né? Eu acho que o STF tem competência, capacidade, responsabilidade para poder ser a instância de discutir e de aprofundar essas investigações e, consequentemente, julgar, né? O judiciário no Brasil cresceu muito, se consolidou muito, a Polícia Federal teve uma grande autonomia no governo da Dilma, no governo do Lula. Eu estava dizendo essa semana, quem mais prendeu, quem mais fez investigação nos últimos 50 anos nesse país foi no governo da Dilma e no governo do Lula. E está sendo contra a Dilma e o Lula, está sendo contra o PT, quer dizer, em função de todo o trabalho que a mídia faz, setores da mídia, obviamente, e também do debate no Congresso Nacional, no Senado Federal. Portanto, eu acho que o STF vai ter condição de fazer esse trabalho e tem toda a capacidade de fazer, e a responsabilidade de fazer. Tá bom, deputado. Obrigada pela sua participação aqui no Bocão News. Obrigado a você. Eu disse aí que eu quase venho de vermelho. E se viesse a ficar você de vermelho, eu de vermelho. Você está simpaticíssima, competentíssima. Parabéns, Bocão, por botar uma figura tão fantástica para trabalhar aqui dentro. Um abraço, que Deus proteja a todos. Muito obrigado. Era para eu ter vindo de azul DEM, aí estou de vermelho PT. Mas enfim, gente, a gente volta na próxima semana com um novo entrevistado. Eu espero você.